Boa noite, muito bem-vindos. Bem-vindos a nosso Sextou na Barão. E eu queria aproveitar e já avisar aqui uma coisa. Nós vamos dar uma parada no nosso Sextou na Barão durante um período, porque nós queremos reformular. Nós vamos aproveitar agora o aniversário da igreja no final de abril e logo após o aniversário da igreja a gente retorna com o Sextou na Barão totalmente reformulado. Mas o nosso estudo de Marcos vai continuar sendo postado nas sextas, às 8 horas, e já a partir da próxima semana também nas quartas. Então agora você vai ter 2 dias de postagens da leitura de Marcos. Às quartas-feiras, 20 horas, e sextas-feiras, 20 horas. Sempre às quartas e às sextas, às 8 da noite, uma postagem nova da leitura de Marcos, até a gente encerrar no final de abril. E aí, depois do aniversário da igreja, começamos com o Sextou totalmente reformulado, tá bem? Então aguarde aí as novidades. Vamos à nossa vinhetinha, daqui a pouco a gente volta para reiniciarmos nossa leitura de Marcos. Nós estamos no meio do Evangelho de Marcos, bem no meio. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, ou foi dividido em 16 capítulos, né? Porque, como eu já tenho dito e ensinado a vocês há um tempo, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi dividida em capítulos no século XII, século XIII, e depois ainda um pouco mais tarde, lá pelo século XIV, é que ela foi dividida em versículos. E essa divisão foi para que a gente achasse os textos com maior facilidade. Mas originalmente, os textos bíblicos não foram escritos em capítulos e versículos. Por isso que eu estou dizendo, o Evangelho de Marcos foi dividido em 16 capítulos. Então nós estamos ali no meio de Marcos, no meio do Evangelho de Marcos, nessas narrativas que também já mostram a transição de Jesus de Galileia, da Galileia para a Judéia. Uma parte do Evangelho de Marcos, Jesus está no seu ministério na Galileia, ali em volta do Lago da Galileia, também chamado Mar da Galileia, naquelas aldeias, naquelas cidades, naqueles povoados. Mas aí chega um momento em que ele começa a se encaminhar para a Judéia, mais especialmente para Jerusalém, onde ele vai ser traído, julgado, condenado, morto e vai ressuscitar. No último texto que nós falamos a respeito de Marcos, nós estávamos mostrando exatamente isso. Nesses versos 27 a 30 do capítulo 8, como é que Jesus começou a preparar os seus discípulos para essa transição para Jerusalém, para tudo o que aconteceria ali na sua semana de paixão, morte e ressurreição. Então a pergunta que ele faz aos discípulos, quem é que dizem que eu sou, já é uma preparação para isso. E nós vamos agora entrar então no final do capítulo 8, pegando ainda o primeiro versículo do capítulo 9, que é tudo um trecho só, que é também uma preparação que Jesus faz dos seus discípulos para esses eventos, para esses acontecimentos que se darão na chegada deles, na estada deles lá na Judéia, em Jerusalém. Ele está então a caminho da Judéia e nós estamos no capítulo 8. Hoje eu quero falar para vocês desse trecho do versículo 31 até o versículo 1 do capítulo 9. E na quarta-feira, como eu disse agora, toda quarta e sexta, na quarta-feira nós vamos avançar pelo episódio da transfiguração, que está umbilicalmente ligado a esse episódio sobre o qual nós vamos falar hoje, que é a preparação dos discípulos para os eventos da Semana da Paixão. Bem, então vamos lá, como nós estamos fazendo, vamos lendo e vamos fazendo aqui nossas explicações e nossos comentários. Só para não perdermos o fio da meada, o grande objetivo do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como Redentor, aquele que liberta, que livra da culpa, do pecado, do mal, da opressão. Para ilustrar esse propósito,
Marcos selecionou alguns episódios de curas, exorcismos e prodígios sobrenaturais para mostrar o seguinte: esse que tem poder para fazer essas coisas, também tem poder então para perdoar pecados e resgatar o ser humano. Esse aí é o objetivo de Marcos. É com esse objetivo que ele vai narrando os episódios das ações de Jesus, mesclando com os ensinos de Jesus aos seus discípulos e juntando tudo isso para apresentar Jesus como o Redentor do ser humano, o Redentor da humanidade. Como eu disse, está a caminho da Judéia, e no versículo 31 a gente lê assim: Então a gente já sabe que está pegando o que foi narrado lá e introduzindo uma informação nova. O que foi narrado lá foi a pergunta: quem dizem que eu sou? E a resposta de Pedro: tu és Cristo, tu és aquele que estava prometido, és o Messias, és o enviado, és o eleito de Deus. Então Pedro teve essa visão, teve essa compreensão. Então, diz o narrador, em cima dessa resposta que Pedro deu, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Olha, só esse versículo 31 já tem coisa beça aqui para a gente comentar. Como eu dizia, a confissão de Pedro, tu és o Cristo, abriu a oportunidade para Jesus explicar a sua missão, explicar o real propósito da sua vinda. Até então, tudo tinha ficado muito insinuado, muito sugerido, mas Jesus nunca falou claramente sobre o que aconteceria na missão de redenção que ele veio aqui exercer. Pelo contrário, não é? Jesus tentou segurar ao máximo entrar nesse assunto. Quando ele fazia um prodígio, daqueles prodígios sobrenaturais que caracterizam essas narrativas de Marcos, ele sempre pedia: olha, não comente isso com ninguém. Ou quando alguém o reconhecia como um Salvador, um Redentor, um Messias, ele dizia: olha, não conte isso a ninguém. É o tal do segredo messiânico, sobre o qual eu já falei com vocês aqui algumas vezes. Mas agora, pela primeira vez, de modo claro, direto, objetivo, diáfano, translúcido, né? Jesus vai tratar desse assunto com os discípulos, como se eles agora estivessem prontos, não é? Durou mais ou menos 3 anos aí esse ministério de Jesus. A gente sabe que foi mais ou menos esse período, porque Jesus, desde o momento em que começou o seu ministério até a sua morte, pelas explicações do evangelista João, nós sabemos que ele foi 3 vezes a Jerusalém na época da Páscoa. Foram 3 Páscoas durante o seu ministério. Portanto, 3 anos. Então, os discípulos, após esse período de mais ou menos 3 anos, já estavam mais amadurecidos, né, para ouvir certas coisas, para entender certas coisas, para saberem de certas coisas. A gente sabe como é que isso acontece, né? Quando a gente é criança, imaturo, a gente não está preparado para ouvir certas coisas, para saber de certas coisas, nem tem condição de entender certas coisas na imaturidade. É preciso que a gente amadureça, é preciso que a gente cresça, é preciso que a gente se torne maduro para que certas coisas sejam faladas, certas coisas sejam conhecidas, certas situações na vida sejam experimentadas. Não era diferente na preparação desses discípulos. Houve a necessidade desse período de amadurecimento para que Jesus então começasse a ser mais claro sobre a sua missão. Agora sim, eles estavam mais amadurecidos e preparados. E mesmo assim, a gente sabe de certa dificuldade que os discípulos tiveram de entender isso. A gente vai ver nesse mesmo texto que a gente está trabalhando aqui, como é que era difícil para eles compreenderem isso. Mas é aqui que eu queria então realçar o fato de que chegou a hora de Jesus falar claramente sobre a sua missão, qual era a sua real missão e como ela se daria.
não é? Agora, tem aqui uma outra coisa que eu quero explicar. Jesus começa a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem. Essa expressão é uma expressão muito mais usada em Lucas do que nos demais evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e mesmo do que no evangelho de João. Mas a expressão Filho do Homem é uma expressão que foi usada em hebraico, por exemplo, no livro de Daniel, naquele episódio da fornalha, capítulo 3 de Daniel. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha e, de repente, o rei olhou lá para dentro e viu que, além dos três, havia um que era como filho dos deuses. Essa expressão, filho do homem, é uma expressão que aponta para a essência da humanidade de Cristo. É como se dissesse, olha, está aqui aquele que reúne toda a humanidade, que é o grande protótipo da humanidade. É o filho da humanidade. Essa é a tradução mais literal para essa expressão. O filho da humanidade, o filho do ser humano. A expressão mais completa, mais total, mais plena, mais abrangente, mais integral do que é ser humano. Está aqui, diante de vocês. Era isso que a expressão filho do homem significava. Então Jesus disse, olha, este que aqui está, este que assumiu toda a humanidade na sua totalidade, na sua plenitude, este aqui vai ter de sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos líderes religiosos, sacerdotes e mestres da lei, e finalmente ser morto e 3 dias depois vai ressuscitar. 2 comentários eu quero fazer aqui. Primeiro, o lugar que Jesus coloca na participação daqueles líderes religiosos. De maneira muito clara ele diz, olha, esses líderes religiosos que vocês estão vendo aí, que já há um tempo vêm se irritando comigo, vêm deixando crescer dentro deles ódio contra mim. Agora, assim como vocês já estão maduros para ouvir o que eu tenho a dizer a vocês, eles também estão maduros para expressar todo o seu ódio. E para finalmente conseguirem armar contra mim a sua emboscada final, que é a minha morte. Então essa é a primeira coisa que eu queria observar aqui nessa palavra de Jesus também. O lugar que Jesus sempre deixou muito claro que esses líderes religiosos ocupariam. Nunca tiveram um coração aberto para ele, nunca compreenderam sua missão, nunca o aceitaram. Em nenhum momento não houve nada, nenhum movimento desses líderes religiosos em direção a Jesus, com nenhum quebrantamento, nenhuma contrição, nenhuma compreensão do que ele era. E a gente sabe como que a religião muitas vezes cega, como que o fanatismo muitas vezes cega. O problema desses religiosos é que eles estavam tão apegados aos símbolos, aos literalismos da lei, a respeito de Cristo, do Cristo, que quando o Cristo realmente apareceu, eles não reconheceram. Então, se você me perguntasse qual é o grande perigo que nós sempre enfrentamos e que nos faria semelhantes a esses religiosos, eu diria, o grande perigo que sempre enfrentamos é o de deixarmos que as nossas tradições, que o nosso literalismo bíblico, que o nosso legalismo, que nós nos apeguemos tanto a isso que percamos a visão de Deus, que percamos a visão real de quem é Cristo. Esse é o grande perigo ao qual nós estamos sempre submetidos, que está sempre diante de nós, a grande ameaça. E foi exatamente o que aconteceu com aqueles líderes religiosos. Então esse era o lugar que Jesus sabia que eles ocupariam. O papel deles nesse drama era esse. A outra coisa que eu queria realçar era que aqueles discípulos tinham na cabeça uma ideia de Messias que em Jesus não se concretizava. E essa é uma grande lição para a gente também. Às vezes a gente cria expectativas em relação a Deus que jamais vão se concretizar porque não tem nada a ver com Deus. Eu acho que muitas das nossas frustrações a respeito de Deus vêm dessas expectativas. Deus não tem culpa nenhuma das expectativas que nós criamos ou que criam em nós.
que leituras erradas das Escrituras, ou que garantias totalmente erradas de líderes religiosos fazem a respeito de Deus e de como Deus age, que cria em nós expectativas a respeito de Deus, em relação a Deus, que jamais foram planos, propósitos de Deus. E esses discípulos tinham expectativas com relação ao Messias. Expectativas de poder, expectativas políticas, expectativas terrenas. Não é? A imagem do Messias para eles era de alguém que vinha estabelecer um reino, derrubar o Império Romano, restabelecer o trono de Davi e botar Israel na cabeceira do mundo. Era isso que eles estavam esperando que o Messias fizesse. E agora Jesus vem falando que ele, que é que Pedro disse, tu és o Cristo. Palavra grega, que é a tradução da palavra hebraica Messias. Tu és o eleito, tu és o escolhido. E agora Jesus diz, bom, eu sou o escolhido, mas não o escolhido que vocês estavam esperando. Não é esse escolhido que vocês estavam esperando, porque eu vou ter de passar pela vergonha da traição, passar pela condenação, passar pela morte e depois ressuscitar ao terceiro dia. O impacto dessa informação de que ele morreria foi tão forte que a gente vai perceber depois que eles vão se pegar só nisso. E vão esquecer da parte da ressurreição. Vão esquecer mesmo, porque depois que Jesus Cristo ressuscita, eles demoram para reconhecer. Quando Jesus morre, eles se escondem. Ninguém lembra da ressurreição, ninguém lembra. A informação da morte foi muito mais poderosa do que a informação da ressurreição. E é assim na vida, né? As coisas negativas falam sempre muito mais alto do que as coisas positivas. Os medos são sempre muito mais assombrosos do que a segurança e as garantias da esperança. Então, eles se prenderam à informação de que ele morreria e esqueceram completamente da informação de que ele ressuscitaria. Mas a informação completa é essa. Eu vou morrer e 3 dias depois eu vou ressuscitar. Jesus, no Evangelho de João, dá essa mesma informação, só que num outro contexto. No contexto da expulsão dos vendilhões do templo, quando Jesus aponta para o templo de Jerusalém e diz, vocês podem destruir esse templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Só que João explica, só que ele não estava se referindo ao templo, o edifício de pedra, o templo de Salomão. Ele estava se referindo à sua própria vida, ao seu próprio corpo. Ele morreria e ressuscitaria 3 dias depois. Não é? Essa simbologia de 3 dias depois, ela aparece algumas vezes, como por exemplo em Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia e no terceiro dia a baleia o vomitou e ele voltou de novo à terra. Então isso é o que Jesus está dizendo para eles. Eu não sou esse Messias que vocês estão esperando, não. Esse Messias político, esse Messias dominador, esse Messias cheio de poder, não sou esse Messias. Meu reino é outro. Lá no Evangelho de João é exatamente o que ele vai dizer para Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é outro. Bem, então nós temos aqui, como eu disse, nesse verso 31, já toda essa informação. Jesus preparando os discípulos para o propósito real da sua vinda e decepcionando os discípulos de certa forma. Pedro disse com tanta alegria, tu és o Cristo, e Jesus responde, sou, mas não esse Cristo que você está achando. Eu vou ter que morrer, vou ser humilhado, eu sou um Cristo que veio primeiro para sofrer, para depois ter a glória, mas primeiro veio para sofrer. Ele falou claramente a esse respeito, diz o verso 32, como eu disse a vocês, é a primeira vez que ele está sendo suficientemente claro a respeito da sua missão. Então Pedro, chamando-o à parte, olha só a reação, né? O mesmo que disse lá, tu és o Cristo, veja como a ideia dele de Cristo era completamente diferente. Quando Pedro percebeu que Jesus não se encaixava no padrão de Messias que ele tinha feito, e esse é um outro problema também, cuidado com os padrões que você cria para Deus, cuidado com os padrões que você cria para Cristo, porque normalmente Deus não se encaixa nos nossos padrões, nem Cristo se encaixa nos nossos padrões. Às vezes nossos padrões credais, nossos credos,
nossos padrões doutrinários, nossos padrões teológicos, nossos padrões religiosos, Deus e Cristo não se encaixam dentro dele, não. Deles, não se encaixa dentro deles. Está sempre transcendendo isso tudo. Então, veja, Pedro confessou Jesus como Cristo, mas criou um padrão para esse Cristo. Imaginou um tipo de Cristo, que não era o Cristo verdadeiro. Tanto que, decepcionado com o que ele tinha dito, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia, um Messias que veio para morrer. É o que eu falei, a informação da morte foi muito maior que a informação da ressurreição. Um Messias que veio para morrer, que história é essa? Aí Pedro o chama à parte e começou a repreendê-lo. A expressão é isso mesmo, a chamar a atenção de Cristo por ter dito aquilo. O que é isso? Você está destruindo meus sonhos. Você está destruindo meus conceitos. Você está destruindo a minha tradição. Tudo que eu aprendi sobre Cristo está sendo destruído aqui agora, por isso que você está falando. Olha o prejuízo que você está causando, olha o estrago. Não é? Pedro começa a repreender Jesus. É toda uma inversão, vejam a inversão, né? Pedro vai fazer alguma coisa semelhante lá em João capítulo 13, no lava-pés. Quando Pedro se nega a permitir que Jesus lave seus pés, e diz, não, eu que tenho que lavar seus pés, não é você que tem que lavar os meus. O padrão está aí, não foge do meu padrão, não. Não foge do que eu estou imaginando, não. E Jesus, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, porque eu não tenho nenhum compromisso com suas expectativas, nenhum compromisso com seus padrões. Não sou eu esse aí que você está imaginando. E aí a mesma coisa que acontece aqui. Jesus não era aquilo que Pedro estava imaginando. E aí Pedro, muito decepcionado, começa a repreender Jesus. Não é assim que a gente faz com Deus? Fale a verdade. Quando a gente fica decepcionado com Deus, porque Deus não cabe nos nossos padrões, a gente começa a perguntar, por que, Senhor? O que aconteceu isso? Por que não ouves minha oração? Por que não fizeste o que eu esperava? A pergunta, todas essas perguntas se reduzem a uma só. Por que, Senhor, que você não se encaixa nos meus padrões? Por que é que você não corresponde às minhas expectativas? A minha mágoa com Deus, a minha decepção com Deus, vem dessa frustração de Deus não caber nas minhas gavetas, de Deus não caber nos meus arquivos, de Deus não ser aquilo que eu espero que Ele seja. Foi o mesmo processo que aconteceu aqui com Pedro. Começou a repreender Jesus. Que negócio é esse? De destruir meus sonhos assim. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É isso aí. Essas suas expectativas são humanas, são terrenas, não tem nada a ver com Deus. Mais do que isso, são diabólicas, porque qualquer coisa que tente me tirar do caminho da cruz, do caminho da morte, do caminho do sacrifício, que é o grande propósito para a redenção do ser humano, é a minha grande missão. Qualquer um que tente me afastar disso está sendo instrumento do diabo, como você agora, diz ele para Pedro. Então, é importante a gente ficar atento a isso, tá bem? Jesus dizendo a Pedro, isso aí que você está imaginando não tem nada a ver comigo. Quantas coisas, quantas vezes Jesus já nos disse isso e a gente não ouviu direito. Eu não tenho nada a ver com esse tipo de Cristo que você está imaginando. Eu não tenho nada a ver com esse tipo de expectativa que você tem a meu respeito. Mais do que isso, essas suas expectativas têm a ver com outro Deus, não tem a ver com o Deus que me enviou. Essas suas expectativas são religiosas apenas, não tem nada a ver com o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho é totalmente diferente dessas expectativas religiosas que você tem. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para qualquer um, porque nós, eu e vocês, estamos às vezes sempre querendo manipular Deus, enquadrando Deus nos nossos padrões, engavetando Deus nas nossas gavetas. A gente quer que Ele seja o que a gente acha que Ele tem que ser e que Ele haja como a gente acha que Ele deve agir. Jesus não entra nessa armadilha não, de jeito nenhum.
Aí quem nos enquadra é ele. A gente está querendo enquadrar Jesus e quem nos enquadra é ele. Rapidinho a vida mostra que Deus não é isso que a gente imagina que ele seja, não. Rapidinho a vida mostra isso. A gente às vezes aprende a duras penas, com muita frustração, muita decepção, mas aprende a ver Deus como ele realmente é. E a respeitar as suas ações como ele realmente quer agir. Mas às vezes a gente precisa apanhar muito para isso. Pedro começou apanhando lá, vai apanhar depois também, outras vezes. Vai negar Jesus 3 vezes, Pedro vai apanhar algumas vezes ainda para entender que Cristo e que Deus não é aquilo que ele estava imaginando. Mas essa repreensão veio logo em seguida, e muito, muito interessante Jesus dizer a Pedro, inclusive, essas suas ideias podem se tornar instrumentos malignos, que vão desvirtuar completamente a essência e os objetivos do verdadeiro evangelho. Grande ameaça, que sempre está sobre as nossas cabeças, como a espada de Damocles, sempre sobre as nossas cabeças, nos ameaçando. Olha só que risco temos, e de achar que nós estamos na crista da onda, achar que estamos assim com Deus, quando na verdade não estamos assim com Deus, estamos assim com as nossas ideias sobre Deus. E na verdade muito distantes de Deus como ele é realmente. Jesus mostrou isso para Pedro. Então no verso 34, a gente lê assim, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse... Agora vejam, depois de dizer para Pedro que aquelas expectativas sobre ele estavam erradas, agora ele vai falar de quem é ele realmente e do que ele quer. De quem é ele realmente e do que ele quer. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Nesse contexto até a gente conclui que negue-se as suas ideias erradas sobre mim. Negue-se a si mesmo, isto é, as ideias erradas que você tem sobre mim. Tome a sua cruz, isto é, assuma os prejuízos de ter que abrir mão dessas ideias erradas e me seguir, e siga-me, que é a atividade diária, contínua de aprender com Jesus. E siga-me, e seja meu discípulo. E aí ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser preservar suas próprias expectativas e não se casar com as expectativas do Evangelho, vai perder. Vai perder a vida. Porque as expectativas do Evangelho são diferentes das nossas. A gente lembra de Isaías, porque os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. E os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Mesma coisa. Se você quiser conservar com você sua religiosidade falsa, suas ideias falsas sobre Deus, seu evangelho falso, você é que vai tomar prejuízo. Agora, se quiser me seguir, você tem que se adequar ao evangelho que eu estou ensinando, ao meu evangelho. Mas quem perder a sua vida, ou quem abrir mão disso, por minha causa, em favor do evangelho verdadeiro, pelo evangelho, se salvará. Então, isso está muito claro nesse contexto do que Jesus está dizendo. E aí ele pergunta, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? Mas é o que a grande maioria faz. Prefere se agarrar aos seus próprios deuses, às suas expectativas de Deus, às suas ideias erradas sobre o Evangelho, às suas religiosidades e religiões distantes do que é o verdadeiro Evangelho, do que casar com o verdadeiro Evangelho, do que adotar o verdadeiro Evangelho, do que seguir o verdadeiro Evangelho. A maioria faz isso. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma. Precioso mesmo é a nossa vida. E a gente joga a nossa vida fora, deixando de lado os verdadeiros ensinos de Jesus, o verdadeiro evangelho. E aí, Jesus termina dizendo, se alguém se envergonhar de mim, do que eu realmente sou, desse Cristo que eu sou, se você tiver vergonha disso, e das minhas palavras, dos meus ensinos, que também nem sempre casam com aquilo que vocês esperavam, se vocês se envergonharem disso, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, de novo essa expressão, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quer dizer, nós não temos comunhão com Jesus se não abrirmos mão das nossas expectativas em ganho, em
aderência ao que o Evangelho quer de nós de verdade. Então vamos prestar bem atenção nisso. Jesus é uma coisa, é alguém que muitas vezes não está encaixado nas nossas expectativas. Então a gente abre mão dessas expectativas e segue o que realmente ele é. Parece fácil falando assim, mas é um processo muito doloroso e muito difícil. Tão difícil e doloroso que muita gente que está na igreja nunca fez isso. Que muita gente que foi batizada nunca fez isso. Que muita gente que toma ceia nunca fez isso. Nunca fez isso. De abrir mão dos seus próprios conceitos religiosos e de fato aderir ao que o Evangelho quer dela. É muito difícil fazer isso. Tão difícil que a grande maioria não faz. Pensa que fez, mas na verdade não fez. Agora termina com o primeiro versículo do capítulo 9, que fecha esse trecho. Jesus dizendo o seguinte, ainda acrescentando, eu garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Aí você vai perguntar, ué, quer dizer que Jesus já voltou para eles e a gente não viu, não sabe? Jesus está dizendo, aqueles que agora estão aqui vivos não vão morrer sem ver o reino de Deus vindo com poder? Olha, Jesus estava falando da sua própria manifestação como representante do reino. Ele veio para mostrar o que é o reino. Estavam todos vendo isso. E mais, aqueles que compreendessem isso, muitos dali compreenderiam, como os próprios apóstolos. Depois da ressurreição compreenderiam. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês antes de morrerem, vão se conscientizar do que eu estou dizendo. Vão ver a verdadeira glória do reino que eu estou trazendo, que não é esse reino que vocês estão esperando. Antes de morrer, vocês vão ver isso. E realmente aconteceu. Depois da ressurreição dele, os discípulos abriram os olhos, compreenderam o que era verdadeiramente o reino glorioso e o verdadeiro Messias. Depois todos esses discípulos morreram, né? Os apóstolos morreram, todos eles martirizados, foram mortos por causa da sua fé. Mas antes, eles compreenderam. O próprio Pedro. O Pedro de Atos é completamente diferente desse Pedro que negou Jesus. Porque esse Pedro que aqui está, ainda está agarrado àquilo que depois ele vai soltar para então seguir o verdadeiro evangelho após a ressurreição. E isso mudou Pedro. E aconteceria com todos eles. Vocês, antes de morrer, antes de experimentarem a morte, vão se conscientizar do que é o verdadeiro reino de poder que eu estou trazendo. Com essas palavras, Jesus encerrou esse trecho. Com essas palavras, a gente encerra aqui. Vamos ouvir um louvor. Daqui a pouco a gente volta para encerrarmos nosso estudo de hoje. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
Muito bem, então ficamos combinados assim. Toda quarta, 8 horas, toda sexta, 8 horas. Durante as próximas semanas, estamos lendo juntos o Evangelho de Marcos. Continuamos já na próxima quarta-feira e na próxima sexta-feira, na nossa leitura aqui, tá bom? Convido você a orar comigo. Pai querido, nós te agradecemos por essa leitura que fizemos hoje, mas principalmente te pedimos que consigamos sempre compreender de fato quem tu és e o que é este reino que tu vieste mostrar. É isso que te pedimos, que nunca se nuble a nossa visão do que és de verdade, do que o Evangelho é de verdade e do que o teu reino é de verdade. Nós te pedimos também por todos aqueles que estão acompanhando o nosso estudo hoje. Tu conheces o problema, a aflição, o medo, a carência, a necessidade de cada um. Estende sobre cada um a tua boa mão, cheia de graça e misericórdia. Nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Domingo, 9 horas, nosso culto. Pela manhã, 19 horas, o culto da noite. Na próxima quarta-feira, 20 horas, continuamos a leitura de Marcos. Até lá.